Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Ronald Silva, sou aluno de Engenharia Elétrica da FEEC, Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp, e neste vídeo irei apresentar brevemente sobre o meu trabalho de conclusão do curso, trabalho no qual eu fui orientado pelo professor Marco Amaral e agradeço a ele por todo o apoio durante toda a execução do projeto. Bom, o meu projeto ele é um estudo sobre a implementação e análise da multiplicação polinomial baseada na NTT em FPGA. Este estudo é um estudo que está muito em voga atualmente e ele é muito importante para a área da criptografia pós-quântica. Ok, mas o que é a criptografia pós-quântica? Bom, a criptografia pós-quântica é um campo da criptografia que desenvolve soluções para tornar os sistemas digitais atuais seguros contra computadores quânticos criptograficamente relevantes. Em agosto de 2024, três algoritmos pós-quânticos foram oficialmente padronizados pelo NIST. O NIST é um órgão de padronização americano e esses três algoritmos foram o MLKen, o MLDSA e o SLHDSA. E dentre esses três, o MLKen e o MLDSA possuem uma característica em comum, que é esses dois algoritmos são baseados em reticulados. E por conta dessa característica intrínseca a esses dois algoritmos, as operações internas nestes algoritmos necessitam de uma grande quantidade de multiplicações entre vetores e polinômios. Então, de 24 a 42% do tempo de operação desses algoritmos são dedicados a multiplicações entre vetores e polinômios. A partir disso, então, o principal objetivo do meu projeto de conclusão de curso foi implementar um hardware dedicado para acelerar a multiplicação entre polinômios e para isso utilizei a NTT, que é um análogo da FTT, que é o método mais eficiente de realizar multiplicações entre polinômios conhecido atualmente. O meu projeto se baseia em três frentes, sendo elas a implementação em software da NTT, do multiplicador baseado em NTD. Então, trago aqui implementações de software otimizados e uma implementação otimizada também. Além disso, também trago como foco principal o desenvolvimento do hardware do acelerador em Verilog e, por fim, trago uma proposta de desenvolvimento de uma interface que comunica um programa em C com o hardware acelerador. Bom, mas antes de mais nada, precisamos entender minimamente como que funciona a multiplicação baseada na NTT. Bem, podemos entender essa multiplicação, como uma caixa preta, onde ela vai receber os dois polinômios A e polinômio B, e como resultado ela vai gerar o polinômio C. Mas o que torna essa multiplicação tão eficiente é que internamente o que a NTT faz durante essa multiplicação é ela recebe os polinômios A e B, transformando esses polinômios para um outro domínio, que chamamos de domínio da transformada ou domínio da NTT. A partir que esses polinômios estão neste outro domínio, a multiplicação executada pelos polinômios transformados, né, os polinômios NTTA e o polinômio NTTB, essa multiplicação é executada de forma muito mais eficiente, gerando assim o polinômio NTTC, que ao aplicar a transformada inversa resulta no polinômio esperado, que é o polinômio C de x, né? E no total, o número de operações, né, assintoticamente falando, é n log n operações, e é isso que torna a implementação da NTT tão eficiente. A partir disso, então, temos que, para implementar a NTT de forma eficiente, precisamos atacar os seus principais gargalos. Os seus principais gargalos são operações de redução modular, as operações mods, né, que são operações que, por sua natureza, necessitam de um grande número de divisões e multiplicações, e a característica da NTT de ter um grande número de suboperações. Então, para atingir o melhor resultado na implementação, atacando esse gargalo, podemos então definir que o número Q, né, na operação modular, podemos definir ele como número primo, precisamos definir ele como número primo, né? Mas o número primo que em sua grande maioria possui potência de 2. Mas por que potência de 2? Porque ao trabalhar com potência de 2, isso torna a possibilidade de fazer deslocamentos entre bits
uma abordagem eficiente para executar as multiplicações e as divisões. E, já no caso da grande quantidade de suboperações, trabalhar com o conceito de pipeline de forma a paralelizar cada suboperação, tornando assim ele mais eficiente. E, logicamente, para paralelizar, precisamos também sincronizar cada uma das suboperações. A partir dessas abordagens, então, foi definido a arquitetura de hardware deste projeto, que ele é basicamente uma extensão da arquitetura de hardware proposta por Murch em 2022, onde ele traz uma unidade NTT que executa a transformada e a transformada inversa dos polinômios. Para executar transformadas e transformadas inversas, ele utiliza um gerador de endereços e um registrador de deslocamento, no qual o gerador de endereços mapeia cada resultado da suboperação da NTT na memória, de forma com que a transmissão e a recepção desses valores entre o módulo TMU e a memória seja feita de forma eficiente, e o registrador de deslocamentos é utilizado para poder manter a sincronia da pipeline. A partir de Murch, então, eu pude construir uma extensão deste trabalho, implementando um multiplicador que irá executar a multiplicação entre os polinômios transformados. Então, ele recebe os polinômios da NTTA e NTTB, executa as multiplicações e retorna para o módulo NTT e NTT o NTT de C, que irá executar aqui dentro a NTT inversa, retornando para a memória o polinômio resultante Cx. A partir então dessa arquitetura, pode-se chegar nos seguintes resultados, né? Bom, aqui nessa tabela 1, eu trago uma comparação em relação a tempo de execução, né, tanto na implementação em software quanto em hardware, e podemos ver que os algoritmos com otimização, né, são os algoritmos com redução, eles puderam atingir o mais otimizado dentre eles, né, que é o Jerome Sand com redução, atingiu 46% de ganho de eficiência em relação ao ciclo de clock, em relação ao seu algoritmo otimizado, né? Então, mas o grande ganho é em relação ao multiplicador em hardware, né? Podemos ver que o ganho dele em relação ao algoritmo base, né, a abordagem básica, o Jerome Sand, foi de 99,6% de ganho de eficiência em relação ao ciclo de clock. Mas como estamos falando de implementação em hardware, além dos resultados em relação a tempo de execução, também é muito importante falar sobre qual o consumo de hardware necessário para atingir esses resultados. E na tabela 2 eu trago essa comparação do meu trabalho com implementações de referência como Murch e o Cu em 2017. Bom, podemos ver aqui que a minha implementação necessitou de uma grande quantidade de LUTs, muito maior do que Murch, né? LUTs são a quantidade de unidades lógicas necessárias para executar o hardware. Porém, Murch ele só executa a NTT. O meu hardware foi uma extensão de Murch. Então, esse número maior este número de LUTs maior, ele é explicado como a quantidade de unidades lógicas a mais necessárias para poder executar as multiplicações modulares, né, dentro do módulo UTM. Então, o módulo de transformação e multiplicação, ele necessita destes valores a mais para poder executar todo o processo. Porém, em comparação com o Cuo, que também constrói todo um multiplicador completo em seu trabalho, podemos ver que o meu trabalho pôde atingir uma quantidade de ciclo de clock relativamente menor, porém, para atingir esse resultado, eu tive que utilizar uma quantidade de LUTs muito maior. E chegamos aqui no trade-off de implementações em hardware, que é quanto mais rápido o hardware significa que maior será o consumo de hardware, e isso não é diferente para NTT, significa que quanto mais rápido a NTT e o multiplicador baseado em NTT for, maior vai ser o consumo de hardware, e isso acontece devido à quantidade de operações em paralelo que deve ser executada. Por fim, eu trago então a proposta de implementação de interface hardware-software, que é uma arquitetura onde um programa em C, na CPU, no caso eu utilizei
a FPGA DE2i150, que possui em sua estrutura um o Ciclone 4GX, né, que é a FPGA Altera Ciclone 4GX, que pode comunicar com o processador Intel da placa, né, Atom da placa, a partir do PCI Express, que é basicamente o protocolo de comunicação entre o processador da CPU Intel Atom com a FPGA. E a arquitetura funciona da seguinte forma, né? Temos um programa em C que possui seus dados comunicados através do PCI Express para FPGA, né? Então, o meu programa em C vai enviar os valores de polinômios e dados e flags de status e controle para o PCI Driver, e o meu PCI Express vai comunicar para a minha FPGA Altera, que vai passar esses valores para a minha unidade de transformação e multiplicação, que irá executar os processos de cálculo da NTT, NTT inversa e multiplicação lá dentro, trocando informações aqui com a memória, e depois que o polinômio resultante for gerado, vai para a memória, que é passado para a parte de comunicação da Altera, que vai se comunicar com o PCI Express, retornando o valor de C para o meu programa da CPU. Então, aqui nessa imagem também que os barramentos maiores, eles ilustram essa passagem de dados de transferência de dados em banda larga, né? Tanto os polinômios quanto dados agregados, né? De flags, etc. E neste caso, o fio unário, ele transmite informação de status para o módulo de comunicação da Altera, né, que é quem vai dizer para o meu programa C em que parte do meu circuito estou sendo executado, né, se estou executando a NTT, se a NTT já acabou e se já posso poder, e se o polinômio resultante já está disponível na memória para ser recebido pelo programa em C. A implementação dessa comunicação hardware-software, infelizmente, ela não foi, não foi implementada com sucesso em tempo útil, né, de entrega do trabalho de conclusão de curso. Então, ela fica como um desafio para um projeto futuro, sendo então, ficando então para uma futura análise, então a implementação e análise dessa interface de comunicação entre a CPU e a FPGA, e a partir dessa implementação analisar qual é a latência entre a comunicação entre esses dois módulos, e quais são os seus potenciais impactos em toda a execução do circuito. Além disso, também propor novas estratégias de execução, novas estratégias de otimização, tanto em relação a tempo de execução, quanto em consumo de recursos de hardware para o multiplicador, né? Como podemos ver nesse resultado, o meu projeto obteve um bom ciclo de clock em relação à referência do Cook, que também implementa um hardware multiplicador, porém ele necessitou uma quantidade de hardware muito maior para executar, então trazer principalmente uma otimização em relação a hardware é um grande desafio futuro. E como estamos falando de implementações de segurança, né, é importante também fazer uma análise da segurança em relação a essa transmissão de dados e de armazenamento, de forma a ter uma ideia quais são os potenciais riscos em relação a nessa transmissão de dados que serão executadas por meio, né, dos algoritmos pós-quânticos que necessitam da NTT em sua estrutura, como o MLKen e o MLDSA, que foram citados no início da apresentação. Bom, este é o meu projeto de trabalho de conclusão de curso. Agradeço muito, e para qualquer dúvidas, questões, sugestões, o meu contato está disponível, né? E estarei disponível para o que precisar. Muito obrigado e valeu pela atenção e por ter ficado até aqui. Até mais, foi um prazer.